Além de tudo isso ainda você tem um sobrinho, né, que é filho da Rayane. Fala um pouquinho sobre a relação que você tem com ele, o que que ele pergunta, o que que ele fala, alguma vez ele já abriu o coraçãozinho dele para falar algum sentimento? Como que tem sido essa relação, você e o filho da Rayane? Ah, o filho da Rayane, ele não teve o pai dele presente, né? Mas ele tinha eu, ele tinha minha mãe. Então ele é uma criança assim que desde pequena ele sempre recebeu de tudo mesmo. E hoje em dia ele não pergunta muito, porque ele é mais acostumado com a minha mãe. Mas teve um dia que ele chegou e perguntou para minha mãe: Ô vovó, a delegacia, eles não falaram nada sobre a minha mãe para você? Foi um dia que minha mãe não conseguiu dormir. E também teve um dia que meu pai falou na entrevista aqui que eles estavam passando em frente ao aterro onde teve busca e ele falou que a mãe dele poderia estar ali. Aí ele não é sempre que ele pergunta, mas às vezes ele chega a citar o nome da mãe dele. Mas a minha mãe tenta conversar sobre o caso longe dele, ele passa por psicólogo, porque se um dia tiver a notícia, eu não consigo, eu e minha mãe, nós não conseguimos dar notícia. Eu não sei nem como ele vai receber essa notícia. Quando ele falou isso na frente do aterro lá, qual que foi a sua reação? Ele estava junto com a minha mãe e com o meu pai, né? A minha mãe disse que quando ele fala, ela chora, mas ela tenta não demonstrar perto dele. Porque quem conhece o João Miguel, ele é uma criança, ele tem apenas 6 anos, mas ele é muito esperto, ele sabe muita coisa. Então minha mãe assim não demonstra muita coisa perto dele, porque ele é muito esperto, não tem como demonstrar muita coisa, porque assim, a mãe dele já tá desaparecida. No começo ele ficou uma pessoa estressada, uma pessoa nervosa, teve que começar a tomar calmante. Começou a passar com a psicóloga. Agora ele tá assim, desenvolvendo melhor, ele tá esquecendo mais isso. Mas no começo foi a época que ele sofreu. Então minha mãe, assim, não tenta demonstrar muita coisa em relação ao caso, porque ele entende de muita coisa. Ah, é porque eu trabalho, mas tem dia que eu, sabe, eu não tenho força pra ir porque eu fico pensando, nossa, se eu tô lá, chega a pior notícia, que nem eu fiquei uma semana sem trabalhar, porque passei uma semana com as pessoas falando que o corpo da Raine tinha aparecido, todo dia chegava uma mensagem diferente, falando, o corpo da sua irmã apareceu. E no começo, que o caso estava em Pratânia, todo dia eu estava na delegacia, todo dia. Então, minha rotina no começo ela mudou muito, porque eu ia de manhã, eu ia à tarde, todo dia. Eu estava cedo de manhã na delegacia para ver se tinha alguma novidade, se não tinha. Agora eu consigo fazer mais coisa porque a delegacia daqui não passa tanta informação. É mais quando meu pai liga e pergunta, mas tem dias que a rotina da gente muda, assim, que a gente não tem força, a gente fica se perguntando o que veio acontecer, se ela foi abusada, porque quando o primeiro suspeito foi preso, que o carro passou por uma nova perícia, foi encontrado várias camisinhas usadas no carro e tem vários suspeitos. Por enquanto tem 3 suspeitos presos, mas tem ainda mais suspeito que a gente sabe. Então a gente passa assim, nossa, será que foi abusada? Será que não foi? Como será que foi matado? O motivo que não foi? Então tem dia que a gente não tem força nem para levantar da cama pensando sobre isso. Ah, eu agradeço a delegacia, né, que está fazendo o seu trabalho, mas porém, eu acho que falta um pouco mais de pressão sobre os meninos, porque até então tem um boato que um outro carro teria sido usado e esse outro carro ele não foi passado por uma perícia, ele não está preso o carro. E assim, qualquer coisa que sai, eu creio que a gente tem que ir atrás, porque são mais de 4 meses. E se fosse uma filha de prefeito, uma filha de deputado, qualquer coisa, em menos de um mês teriam resolvido o caso. Mas como é uma família de pobre, passa muita coisa e eles não resolvem. Por que, que o carro não está preso? Por que, que esse outro suspeito ele não foi intimado para ir na delegacia? Ele vai na casa dos outros, ele debocha falando as coisas. Ele falou que o carro dele está lá para quando a polícia quiser, é para pegar o carro para passar por uma perícia. E por que, que não foram atrás desse outro carro?
É porque para mim algum motivo tem. Porque o carro do outro suspeito só passou por perícia depois de uma entrevista. E esse, será que vai ter que passar por uma repercussão grande para haver uma perícia nele também? No caso, então, você está revelando aqui para a TV São Manuel que existe então uma, talvez supostamente uma quarta pessoa envolvida no desaparecimento da sua irmã. Sim, pode haver uma quarta pessoa. Mas eu sei que também há outro carro que falam que foi usado. Até mesmo no depoimento, um dos meninos cita sobre esse carro, porque me mandaram o depoimento. E tem um dos meninos que cita sobre o carro, que o carro desapareceu, quando a Raine desapareceu, o carro ficou mais de uma semana sumido. E quando o carro veio aparecer, o bagageiro do carro estaria de outra forma de quando desapareceu. Quando o carro voltou a aparecer, o bagageiro estaria de outra forma. E não foi passado por uma perícia esse carro. E eles têm um depoimento sobre A isso. polícia tem ciência desse outro veículo. Tem ciência.